nós fechar os olhos, quem quiser e puder. Vamos pedindo que Deus, através da minha voz, junto com o seu pensamento, nos guie nesse instante, para a Rua Domingos de Moraes. para que a gente tenha um contato com nós mesmos, que você possa se conectar consigo mesmo nesse instante. E que essa conexão te leve a perceber o envolvimento que você está tendo agora. Que afaste de você tudo preocupação, todo pensamento, e te traga exatamente aonde você está agora, consigo mesmo. Que você perceba que está sendo amparado e acompanhado pela presença de bons amigos, de bons espíritos. E vamos agradecer nesse instante que podemos pensar, refletir, falar e ouvir um pouquinho mais de algo que vem de cima, de algo que a gente almeja alcançar e de algo que a gente estamos aprendendo a praticar. E assim, damos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Graças. Peraí. Muito bem. Agora a gente põe a Soninha para ler, né? Lá do carro. É o mínimo que ela faz, né, gente? É, lá do carro ela sai. É. Bom, então hoje a gente Você vai nos falar ajuda? o capítulo 32, os vícios. Você me avisa a hora que foi para parar, tá bom? Tá bom, eu falo assim. Então, introdução. Para o verbete vício, os dicionários da língua portuguesa apresentam a seguinte equivalência: defeito físico ou moral, deformidade, imperfeição, falta, hábito do negativo. Definição semelhante apresenta o Richard Simonetti ao dizer que vício é uma espécie de condicionamento que prende o indivíduo a determinada prática nociva. Admite-se didaticamente sua divisão em dois grupos: vícios sociais, que são hábitos prejudiciais, e vícios morais, que são defeitos. Pode ler só, e pode continuar, e você para só no próximo. Tá ótimo. Os vícios sociais. Os principais vícios sociais são a gula, o tabagismo, o alcoolismo, a toxicomania e o jogo. As causas fundamentais de qualquer viciação estão relacionadas a processos complexos, existindo a respeito de várias hipóteses diferentes. Fatores sociais, familiares, psicológicos e reencarnatórios vão se somar, facultando o aparecimento de uma personalidade frágil, suscetível de envolvimento vicioso. Flávio Gigovati diz que o vício é uma tentativa para neutralizarmos algumas profundas insatisfações de nossa alma. Simonetti acredita que o vício é também um problema de compensação psicológica, em que o indivíduo procura, mergulhando no domínio das viciações, atender sua fome íntima de paz. Só segura um pouco, pode parar um pouquinho. Hoje a gente vai, né, comentar, ouvir e falar um pouquinho sobre os vícios, né? Eu acho que essa aula nem precisa, né? A gente quase não tem, mas mas é brincadeira. Como já até colocou, né, mostrou pra gente dividido os vícios em duas classes, né? Social e moral, né? E aí a gente, né, vai, né, todas elas, né, vai levar, né, uma tendência, e aqui já colocou para a gente, uma fuga, né, aquela inquietude que a gente tem, né, em busca de paz, né, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, ele vai passar, né, em algumas para a gente ver, e vai nos mostrar, né, ainda as nossas fraquezas, né, através dos vícios. Então, nessa primeira parte de vídeo, vai falar um pouco do social e depois a gente fala dos vícios morais. Vamos lá, o primeiro é a gula. Ação e reação de André Luiz.
Aquele que por diversas vezes perderam vastas oportunidades de trabalho na terra pela ingestão de elementos corrosivos, como sejam álcool e outros venenos de formas orgânicas, tanto quanto os invertebrados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos, e despertando para a obra de reajustes o que lhe é indispensável, imploram o regresso à carne em corpos, desde a infância inclinados à estenose do piloro, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas e às múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis no decurso da existência interna. Diretrizes da Segurança de Divaldo Franco e Raul Teixeira. Pergunta: a alimentação vegetariana será mais aconselhável para os médios em geral? Raul Teixeira responde: a questão da dieta alimentar é fundamentalmente de foro íntimo, ou acatará alguma necessidade de saúde, devidamente prescrita. Afora isto, para um médium verdadeiro, não há chamada alimentação ideal, embora recomende o bom senso que se utilize de uma alimentação que lhe não sobrecarregue o organismo. Algumas pessoas recomendam que não se coma carnes nos dias de tarefa mediúnica. Contra os outros, recomendam que não se deve tomar café ou beber chocolate, alegando problemas de toxinas. É mais compreensível e me parece mais lógico que coma no almoço seu bife, se for o caso, ou tome seu cafezinho pela manhã, do que passar o dia todo atormentado pela vontade desses alimentos. Por outro lado, a resposta dos espíritos à questão 723 de O Livro dos Espíritos é bastante nítida a esse respeito, deixando o espírita bem à vontade para a necessária compreensão, até porque a alimentação vegetariana não indica nada sobre o caráter do vegetariano. Lembrando-nos que o ditador era vegetariano e o médium Chico Xavier se alimenta com carne. Livro dos Espíritos, questão 723. Pergunta: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Resposta: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei da conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Posso continuar? Aí, então, a gente... não, pode só ler o próximo tópico, aí a gente para. Aí você Tá certo. aí para. O Consolador, Emmanuel, questão 129. Pergunta: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Resposta: a ingestão das vísceras dos animais é uma consequência do qual deveriam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos metadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão de que, por vir, sendo justos trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Então, aí a gente passa um pouquinho no nosso vício social, né, como a gula, né? Então, a gente vai, né, pensar um pouco, porque a alimentação, ela é a conservação das espécies, né? E a gente hoje já tem uma ciência, né, uma medicina e a nutrição já bem, né, evoluída e esclarecida para nos esclarecer quais alimentos, né, são adequados para o corpo, qual alimento é adequado para determinada pessoa, o tipo de tarefa, o tipo de exercício, o tipo de vida que tem.
né? Então, mas não pode isso ou pode aquilo, né? Hoje a gente já tem uma evolução, né, científica, nutricional, a medicina, que tudo nos indica, olha, você pode substituir. Houve época que se comia e não entendia, né? E a gente já tem hoje essa evolução, né? O que a gente muitas vezes faz é tornar isso um vício, né? Aí a gente, para fugir de alguma coisa, a gente tem uma dificuldade em alguma coisa, a gente não enfrenta alguma coisa, e aí a nossa fuga é o alimento, né? A gente não pensa, se alimenta do jeito sem pensar e come excessivamente, tendo hoje em dia já dá para a gente saber, né? Até a evolução da medicina já aponta para a gente quantas pessoas no passado sofreram, até desencarnaram por desenvolverem, né, doenças ou dificuldades por conta de intolerância alimentar. Hoje em dia a gente já ampliou a medicina ao ponto de saber, né, o que é intolerância. Então teve gente que morreu, desencarnou se alimentando de uma coisa que fazia mal, né? Hoje a gente já tem a medicina que nos mostra, né, a intolerância, o que prejudica, então dá para substituir. E aí a gente muitas das vezes se alimenta excessivamente, se alimenta muito mal, né? Ou às vezes come muito por ansiedade, por alguma coisa que a gente ainda não conseguiu resolver e troca, né? Colocando a busca, né? Aquela inquietude no comer, né? Na comida ou na bebida, né? E exagera sabendo, depois até se arrepende, mas tendo a consciência de que fez mal, sabendo, nossa, eu mesmo, o instrumento que eu preciso cuidar é o instrumento que eu estou fazendo mal, né? Então esse é né? Sabendo que é o não benefício que a gente usa desse trocar, né? A alimentação que é necessário pela alguma coisa excessiva, né? Ou que faz mal ao corpo ou que excede e a gente sabe todas as complicações que são, né? É isso. Vamos ver mais um viciozinho da gente. Vamos lá. Tabagismo. Entrevista com Divaldo Franco, publicada pela Imprensa Espírita. Pergunta: após a morte, o fumante continua desejoso de fumar e consegue satisfazer o seu vício? Resposta: indubitavelmente. Os hábitos que nos arraigavam durante a vida física perseguem na vida espiritual. As obsessões aí estão demonstrando esse fenômeno à sociedade. Espíritos de ex-fumantes induzem e exploram pessoas invigilantes ou em estado desequilibrado a fim de que prossigam no vício. Pergunta: vícios como o cigarro e os tóxicos atuam também no perispírito? Resposta: sem dúvida. Tudo que de bom e de mal que façamos imprime como a matriz do perispírito, qual se fora um filme virgem, a que mais adiante irá revelar a exata imagem colhida pela objetiva da câmera. Além disso, os vícios do cigarro e dos tóxicos atuam nos centros vitais e nas correntes magnéticas do organismo, alterando a constituição da aura da pessoa. Viciações e excessos são também formas disfarçadas de autossuicídio. Entrevista com Chico Xavier no livro Janela para a Vida. Pergunta: a ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico? Até quando? Resposta: o problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispíritico, o que na maioria das vezes tem a duração do tempo correspondente ao tempo que o hábito perdurou na existência física do fumante. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si mesmo o costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige cotas diárias de sucedâneos de cigarros comuns,
como ingredientes análogos aos dos cigarros terrestres, cuja administração ao paciente diminui gradativamente até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. Emmanuel. Pergunta: como descreveria a ação dos componentes do cigarro no perispírito de quem fuma? Resposta: as sensações do fumante inveterado, no mais além, são naturalmente a das angustiosas sede dos recursos tóxicos a que se habitou no plano físico, de tal modo obsidiante que as melhores lições e surpresas da vida maior lhe passam quase desapercebidas, até que se normalizem as percepções. Pergunta: sendo o perispírito um substrato orgânico resultante das nossas vivências passadas, seria certo raciocinar que uma criança nascida de pais fumantes já teria nessa circunstância uma prova inicial a ser vencida? Resposta: muitas vezes, os filhos ou netos de fumantes são aqueles mesmos espíritos afins que fumavam em companhia deles mesmos, até do retorno à reencarnação. Compreensível, assim, que muitas crianças apresentem desde cedo tendências compulsivas para o fumo, reclamando o trabalho persistente e amoroso de redução. A gente já vê mais um vício, né? Que a gente que temos, né, entre nós, assim como a gente falou um pouquinho sobre a gula, sobre a alimentação, muito se popularizou, né, o tabagismo há anos atrás como, né, glamour, como uma coisa, né, charmosa, e aí se popularizou, né, há muito tempo atrás. E aí hoje, eu até volto nessa questão da nossa medicina, né, já se comprova muito, né, já se comprova o mal que faz, muito dos maus, né, que muita gente tem de saúde, já é comprovado por conta, né, desse vício. Se a gente pensar, hoje já não é mais escuro, né, até o próprio embalagem já vem dizendo alguns dos maus que faz, né, ao, ao fumante, e ao acender a pessoa não é mais como antigamente, né? Olha, a gente usa por charme, glamour, ou o que seria antes, né? Hoje já sabe, você acende, mas você apaga alguns minutos ou alguma parte do seu corpo, você já, né? Ali você está deixando de usufruir mais para frente, né? E aí a gente volta àquela questão de também pensar, né? Olha, se o corpo é reflexo do perispírito e o perispírito registra e é reflexo do corpo, né? Aí a gente tem algumas explicações, né? Porque tem gente que tem, né, pulmão, tem cansaço e nunca fumou, né? Será que nunca fumou nessa vida, né? Mas já fez uso em vidas passadas, e aí vai explicando, né, isso pra gente. E aí, indo um pouquinho mais além, e o comentário feito também, a gente vê que não é só um vício do encarnado, né? Como é que, quando ao desencarne, o espírito leva consigo, né, grande parte daquilo que faz aqui, né? Então, quem que alimenta, né, esses espíritos? Se ainda há necessidade do uso, né, do fumo. Então, muitos amigos nossos, amiguinhos, estão dividindo, né, o vício. Às vezes tem gente que fala, nossa, mas eu não consigo parar. Às vezes não é que você não consegue parar, né? É que tem espíritos que se alimentam daquilo e, né, dificulta essa esse não vício, né, esse não uso. Então, olha o tanto que a gente tem que pensar, né? É lesar o perispírito, é continuar alimentando alguns amiguinhos, né, que ainda em espírito necessitam disso. Aí esse é um dos vícios que nós temos a vencer, né,
quando encarnados e como espíritos ainda em evolução. Então, é para a gente pensar em toda a área que a gente tem, né? Social, perispiritual, do nosso próprio físico e dos nossos amiguinhos espirituais também, o quanto que a gente os alimenta e quanto eles são alimentados por esse vício, né? É isso. Vamos ver mais um víciozinho. Já está restabelecida, vó? Acho que tá sem som, peraí. Peraí, que tá sem som você. Peraí, que a gente não tá ouvindo. Agora sim. Opa! Eu disse que já Chegou. passei pelo elevador, já estou dentro de casa. Já tá com a apostila ou ainda não? Já Já? Você vai estou. pode ler o etilismo? Você consegue ler o etilismo agora ou quer que eu Posso leia? ler? Você quer que eu leia? Leio sim. Pode ser. Consigo. Etilismo. Nos domínios da mediunidade, André Luiz. Caía a noite, após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar fresco. Dirigíamos-nos a outro templo espírita quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria. 2 guardas arrastavam do restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os 2, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Entramos no bar. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de tristes feições se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumos arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Continua ou vai? Ou paro? Não, pode continuar. Tá bom. Diretriz, isso foi nos domínios de mediunidade, esse pedacinho que eu li é André Luiz quem relatou, certo? Agora, diretrizes de seguranças, Divaldo Franco e Raul Teixeira. Pergunta: o uso de alguma bebida alcoólica costuma trazer inconvenientes para os médiuns? Raul Teixeira: todo indivíduo que se encontra engajado nos laboratórios mediúnicos deveria abdicar do uso de alcoólicos em seu regime alimentar. Isto porque o álcool traz múltiplos inconvenientes para a estrutura da mente equilibrada, considerando-se sua toxidez e a rápida digestão de que é alvo, facilitando grandemente que, de modo fácil, o álcool entre na corrente sanguínea do indivíduo, fazendo seu efeito característico. No mundo maior, André Luiz. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Calderaro examinou-o detidamente e indagou de novo o amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias? Precisamente há uma semana. Antídio, doente e desventurado, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, trazido por um rapaz obediente. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-nos a seus desejos, empolgavam-lhes a organização fisiológica alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas no que sentiam enorme prazer. Semidesligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico,
Antídio passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os 4 perseguidores, por sua vez, tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como os dipsomaníacos, quer dizer, é alcoolismo, uma pessoa que bebe muito. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde o haviam estacionado. Entrando em sintonia com o psiquismo dos vampiros, o ébrio começou a rogar estentoricamente: salve-me, salve-me pelo amor de Deus. Ó, os morcegos, detenham-nos, piedade, quem me livrará? Uma cobra, o que será de mim? Continua? Então, não. Então a gente vê, né, falando agora a gente passando agora pelo alcoolismo e a gente vai vendo os comentários e relatos, né, de a gente pensar, né, quais são, né, os tipos de pessoas, qual é o tipo de lugar, né, que se oferece quando bebedeira, quando esse excesso, né? Aí a gente, né, só a gente pensar, né, que tipo de lugar, pessoa e de energia vai ter quando esse vício leva ao excesso, os lugares que oferece, né? E, né, e às vezes a gente pensar, né, que, né, esse vício, né, meio egoísta, né, e achar que, né, socialmente não é prejudicial, mas prejudica, né? Como que prejudica? Como que a gente vê, né, esse vício, né? A gente vê que muitos pais, né, por um vício perderam seus filhos, né? Quantos são as famílias, né, que perderam, né, porque os seus pais, por conta desse vício, né? Quantos lares são destruídos naqueles chamados acidentes, né? Pelo excesso, pelo vício, né? Aí a gente pensa, não, mas o vício é meu. Não, social. Olha o quanto que a gente, com o nosso egoísmo, com o nosso vício, vai destruindo, né? Quantas são amiguinhos, quantos são espíritos que encurtaram, né, a sua oportunidade na Terra por conta de um vício como esse, né? Então, aí a gente vê, né? Aí a gente continua que nem nos outros vícios, a gente comenta, né? Às vezes comenta, fala, nossa, mas bêbado tem um anjo da guarda muito forte, né? E a gente pensando espiritualmente, não é que é forte, né? É que tem amiguinhos que se alimentam disso, né? Então, quem os protege? Ele tem que proteger aquilo que traz para ele, né? A gente não tem amiguinhos na erraticidade que ainda tem a necessidade, tem os vícios, da onde que vai se alimentar, né? Então, vai se alimentar desses irmãozinhos que ainda estão enfraquecidos em alguma posição, em alguma situação, né? E aí se deixou levar, se levou ao vício, a esse vício e aos outros que a gente já viu. Aí fala, mas que vê coisas. Vê, né? Qual é a companhia quando se está naquele estado mais crítico, né? O que o vício levou, né? Então, se vê coisas, se vê, né? A gente cientificamente já é comprovado que a atividade cerebral muda, né? Então, você tem uma alteração comprovada pela ciência, você tem, né, espiritualmente ao seu redor, né, que tipo de energia, que tipo de vampirismo que tem, né, se alimentando daquilo. Então,
mais um vício que a gente tem, que a gente comenta, tanto quanto os outros, tanto quanto no começo que foi passado para a gente, ainda é uma fraqueza em algo que a gente tem, né? E a gente se coloca nesses vícios, e tanto social, porque não é só prejudicial a nós, né? Olha o quanto que um vício de um espírito interfere na erraticidade e interfere nos encarnados que cá estão, né? Então, a gente leu mais um, tem ainda mais um para a gente ler e vamos passando. Eu acho assim que o vício é uma bola de neve, porque, a princípio, ele só prejudica a pessoa que está naquele vício tomando, e depois ele vai sendo como um dominó, porque ele vai dominando toda a família, porque uma pessoa viciada na família leva todo o resto, a tristeza, a tragédia e a coisas ruins. Então, a pessoa viciada, ela não traz consigo espíritos bons. É aquela história que se diz assim: diga-me o que fazes e eu te direi com quem você está acompanhado. Né? Então, isso é óbvio. Então, se você estiver orando e rezando, você está por perto de você com espíritos bons. Se você estiver além daquilo, quando você perde o que você está pensando e o que você faz, quando você perde em si a consciência, você perdeu tudo, porque a pessoa que bebe muito, ela perde, ela não sabe o que ela fala, o que ela faz, o que ela pode cometer quando ela está assim. E aí ela está influenciada por espíritos que vão aproveitar nesse instante para fazer dela o que quer. A pessoa vira um joguete na mão desses espíritos. E aí vai se aprofundando cada vez mais, mais e mais. É difícil, é um vício como qualquer outro, como falar mal de alguém, como fumar, como beber, né? Sempre tudo é um vício, tudo é vício. Uma Coca-Cola, um chocolate, e é difícil. Uma vez dentro dele, é muito difícil sair. Por isso, o bom é não começar, né? Que nem, só pegando um ganchinho do que você estava comentando, no livro dos Espíritos fala, né, ao quanto que você tem de você, né? Você tem muito mais influência do mundo espiritual do que de você. Exatamente. Imagine quando a gente se expõe a uma situação assim, né? Você se expõe, exatamente. Você fica um joguete na mão dos espíritos, né? É isso mesmo. Exatamente assim. Então, vamos falar agora de toxicomania. Peraí. A gente tem mais 3 minutinhos, acho melhor passar. É melhor voltar depois. Isso. É isso aí. Tá bom, então. Um segundo para o café.